Fala, galera! Começando mais um Pocket 45 minutos, conforme anunciado exaustivamente ao longo das nossas últimas semanas na nossa programação. Estamos iniciando um novo formato de cobertura. Fala, galera! Estamos aqui testando um novo formato de cobertura. Não definimos ainda exatamente se vai ser um Fastcast, se vai ser um Pocket 45 minutos, se vai ser um Pod News. Mas o fato é que a gente vai começar Podinho. A gente chamava de Podinho. Em Montevideo a gente chamava de Podinho. É porque Podinho parece Podinho. Foi Podzinho. Podzinho. Né? Então, Podzinho. Começando aqui, mais um Podzinho. Aí a gente pode tratar como mais um, que já recorremos a esse formato em outras oportunidades, quase sempre vinculado aí a alguma cobertura específica. Mas o fato é que acaba que a gente está entrando numa fase da temporada, do calendário, onde os jogos vão ficando um pouco mais escassos e as notícias começam a ser garimpadas a partir de outras fontes, né? Muitas vezes as notícias simplesmente explodem na nossa cara e a gente simplesmente precisa reagir ao que acontece ao nosso redor. E acho que nessa edição, onde a gente vai tratar de um assunto de forma mais direta, mais objetiva, mais curta, pocket, a gente vai tratar dessa notícia divulgada pelo Vitória, pelo perfil oficial do Vitória, da negociação com o Fatal Model, um site especializado em acompanhantes, né? E que patrocina o clube já há algum tempo, só que agora fez uma proposta de ampliar a parceria a partir dos naming rights. Tá? Há conversas também sobre naming rights de estádio, etc., mas o fato é que, oficialmente, o Vitória já anunciou a proposta para que o clube passe a carregar o naming rights, de fato, no nome do clube, que deixaria de ser SC Vitória e passaria a ser o Fatal Model Vitória. Para isso, receberia a bagatela de 200 milhões de reais por um período de 10 anos e abriu votação para a sua torcida dentro dos sócios, né, do seu quadro de sócios, para definir o que é que vai ser feito dessa proposta. Então, Fred, maestro, começando mais um podzinho, e eu queria, primeiro, Fred, ouvir a sua opinião, entender como você recebeu essa notícia e o que você pensa desse assunto também. Celso, antes de mais nada, assim que essa notícia chegou para mim, e chegou via WhatsApp, né, o primeiro veículo foi um grupo de WhatsApp, o nosso grupo, o Clube 45. Então ela chega, antes de mais nada, a minha primeira reação... A notícia acontece antes da notícia. Exatamente. E a primeira reação é de desconfiança, dizer, peraí, deixa eu procurar fontes oficiais. E era uma notícia que circulava e um minuto depois tinha já o comunicado do Vitória no Twitter. E eu fui para o Twitter, li uma vez, li duas vezes para ver se entendi certo. Verifiquei o perfil para ver, porque hoje em dia com selo azul todo mundo tem, né? Então, para ver se aquele ali era o perfil do Vitória. Li para ver se não tinha nenhuma letra escondidinha, porque às vezes o cara bota SC Vitória e coloca 2 Is, né? E o cara acaba caindo. Então, quando eu vi que era uma comunicação oficial, uma proposta oficial, eu tive um freio de análise. Tá? E a primeira tweetada que eu dei foi assim: não tenho opinião formada. A primeira resposta que eu tive foi assim: não tenho opinião formada. Porque é um ponto ousado, é uma ação ousada de mercado. É um combo de tabus, Fred. Eu acho que é isso. Isso. É uma ação ousada, é um combo de tabus. Perfeito, Celso. É uma ação ousada de mercado ou de marketing. Talvez estejamos diante apenas de uma
Grande jogada de marketing, não sei. Mas eu gosto dessa sua definição, Celso, de combo de tabus. Porque a gente tem um tabu de um name right para um clube de futebol, para o nome de um clube de futebol. A gente já viu o Bragantino, mas num abraço muito maior, aquisição Exato. de clube. Isso. Você tem as SAFs, né? Chegando. Você debate, elas vão mudar o nome de um clube? Sim ou não? O Bahia vai ser Bahia City. As negociações todas protegeram o nome do Bahia. Então, o nome, o escudo, as cores são tabus. Uhum. E ainda mais nesse formato, tá? Que não é o formato de aquisição, é o formato de name rights. Fica tudo muito estranho. Você já começa a ter que analisar elementos novos do mercado. E o fato dessa ser uma empresa de acompanhantes, um site de acompanhantes, um site do segmento da prostituição, traz outros tabus, como você falou do combo de tabus. Não é tão usual, nós ainda não estamos adaptados a lidar com marketing, propaganda desse segmento de forma tão clara, direta. Né? A Fata Model chegou no futebol não de agora, já tem um tempinho, causou um primeiro, né, estranhamento quando chegou, até para você pensar um pouco, né, se a exploração do mercado é ok. Existem mil coisas a se debater sobre isso. Mas, enfim, existe, é autorizado, é legal, funciona e tenta dar esse passo maior. Com todo esse combo de tabus na mesa, ainda é muito difícil chegar a uma opinião. Junto com a notícia dos 200 milhões pelo name rights do nome, surgiu também a notícia que nos sites oficiais do Vitórias não é tão comentada, dos 100 milhões para o name rights do Barradão. E aí eu separei muito em duas frentes. Para deixar bem preciso, o site Vitória não tocou no assunto do Barradão, tá? Só assim, não é que foi comentado, não. Isso. Não está lá. Também. O Vitória oficialmente não traz esse assunto, mas as fontes que deram antes trazem essa possibilidade do name rights do Barradão, por 100 milhões. E aí eu começo dizendo o seguinte: o name rights, se for a proposta de 100 milhões para o name rights do Barradão, não precisava nem dessa live. É um debate muito menor. Eu acho que pode aceitar, inclusive o valor é bom. Tá? O name rights do Atlético Paranaense foi de 13 milhões por ano, tá? Do estádio do Atlético Paranaense, o do Vitória por 10. Um clube que vem de um período de dificuldade, que tem um estádio muito inferior à Arena da Baixada. Eu já acho que seria um excelente negócio. Independentemente. Já tem até o slogan, mas depois eu falo. E no caso do que é oficial, do que foi colocado para votação nos sócios do Vitória, do que está no site oficial do Vitória, que é só o name rights, aí existem 3 debates, a gente pode segui-los aqui. 3 frentes do debate. Se cabe esse formato de você vender por 10 anos, ou por 5 anos, ou por 30 anos, o nome do seu clube. Tá? Esse já é um debate. 2. Se 200 milhões, 20 milhões por ano, formam um valor aceitável para tamanha interferência conceitual e histórica, tá? 200 milhões, que é praticamente uma receita dos principais clubes do Nordeste, né, do Fortaleza, do Bahia, já alcançam essa margem ali dos 200 milhões. E 3, o grande tabu em torno de associar o seu clube a uma empresa de um segmento que gera brincadeira, que gera questionamento de valores, que pode gerar algum comprometimento comercial, que pode mexer com outras questões, né, mais conservadoras da sociedade. Tá? Então são essas 3 frentes de debate. Porque eu até dei esse exemplo no Twitter. Se fosse BMW Vitória, já tinha um tabu a menos aí, né? Todo mundo acharia cool, legal, novo rico, né? Você ter um BMW Vitória. Mas o Fata Models Vitória tem um peso diferente. Eu acho que
o debate se desenvolve nessas 3 frentes, assim, para entender se vale a pena ou para entender que caminho o Vitória poderia tomar. Vou pegar essa última frente que o Fred trouxe. Eu não concordo muito com o que ele falou, assim, de fosse BMW e tal, porque eu vou dar exemplo do rival do Vitória, o Bahia. No blog, quando estava no início da parceria da SAF, né? Nem é parceria, é SAF, né? Foi adquirido pelo Grupo City, e o Bahia foi quebrando recorde de compras. Aí, a partir disso, porque o Nordeste vendia jogadores, mas passou a comprar jogadores, né? 8 milhões, 10 milhões, 12 milhões, foi quebrando sucessivamente. Aí, só que essa quebra de recorde ela era baseada essencialmente a partir dessa SAF, a partir dessa chegada. Aí um post foi Bahia / City, que era justamente era a analogia de que, querendo dizer que era Bahia, através da sua SAF, estava conseguindo chegar no novo patamar. E muitos comentários contra aquela coisa toda, mas aqui é só Bahia, não é Bahia City e tal. Veja só, em tese era um nome que está na moda. Manchester City, aí poderia ser Bahia City. Alguns até, obviamente, alguns podem ter achado legal e tal, mas teve uma parcela considerável, eu posso dizer, porque fui comentando no blog, no Twitter, da forma como foi, que rechaçou completamente. E esse é o meu ponto. O Bragantino, que tem uma torcida ínfima, quando você assiste aos jogos do Bragantino, por exemplo, é o jogo que manteve o Fortaleza na Série A, tem todas as faixas no estádio. Se você pegar todas as faixas, não vou dizer que de repente tem uma pequenininha lá que não passou, mas basicamente todas as faixas, pelo menos todas as que eu vi, tem o escudo antigo do Bragantino e tem só o nome Bragantino. Absolutamente nenhuma usa o escudo novo, que é aquela marca do Red Bull, uma marca genérica, no sentido de que todos os clubes do grupo Red Bull têm o mesmo escudo, não é que a marca de Red Bull seja genérica, mas ela transformou no futebol algo genérico. Todos são iguais e nenhuma faixa tem Red Bull Bragantino. Mesmo sendo um clube de torcida menor e mesmo um clube onde isso transformou completamente o Bragantino. Bragantino, tanto que, embora ele tenha perdido o jogo Fortaleza, ele terminou classificado a Libertadores, né? Porque o Atlético Paranaense não ganhou do Cruzeiro. Então vai para 2 Libertadores o Bragantino, mas ainda assim não chama de Red Bull, que outros times, tem outros times de Red Bull, até de outra Fórmula 1, pô, que poderia ser, entre aspas, mais aceitável. Mas nem a torcida do Bragantino aceitou muito de chamar dessa forma. A do Bahia, que é outro modelo, muito menos. E a do Vitória também não. Então, acho que se fosse BMW Vitória, eu acho que as pessoas não chamariam BMW Vitória. A questão da aceitação não é de ser o que é a empresa e tal. Essa discussão pode ser mais acentuada, mas o meu ponto eu até coloquei isso no meu blog, Fred, de que independentemente da marca, nesses 10 anos, nenhum torcedor do Vitória incorporaria o nome da empresa ao nome do clube. Era muito mais fácil que o próprio rival fizesse isso. Inclusive, mesmo que não passe, é muito provável que os torcedores do Bahia passem a chamar o Vitória de Fatal Model Vitória. Mesmo que eventualmente não passe. De brincadeira. Então, assim, durante esses 10 anos, eu não acho que o Vitória... O do Barradão, eu concordo demais. O Atlético Paranaense já teve vários, muita gente não lembra, mas há muitos anos, a Arena da Baixada chegou a ser chamada de Quioceira Arena. Nunca pegou. O Atlético Paranaense foi bem pioneiro nisso e não pegou. Inclusive, até o contrato acabou porque a Globo não chamava, ninguém chamava. Mas, por exemplo, já mudou esse ano para Liga Arena. Já não sai da CBF. O estádio do Corinthians, que era o Itaquerão, que era a Arena Corinthians, hoje é natural chamar de Neoquímica Arena. Mas a Fonte Nova, por exemplo, não pegou, porque justamente são estádios mais novos que foram construídos, é um pouco mais fácil de associar. Mas a Fonte Nova, mesmo surgindo do nada, depois que foi demolida a antiga, mas tinha mas tinha lá aquela... a história do estádio, não pegou Itaipava, a Arena Fonte Nova. Como também não pegou a Arena Pernambuco, mesmo sendo um estádio novo. Ô, maestro, isso que você argumentou, certo? Ele me leva a pensar o seguinte, que esses 2 argumentos que você trouxe, que não pegou, certo? O Red Bull Bragantino não foi abraçado, e 2, que para onde realmente incomoda, que é na resenha com o rival, provavelmente já vai pegar independentemente. Não acho que é só resenha com o rival. Por isso que eu dou o exemplo, Celso, do Bahia City. O Vitória, entre aspas, não era desse debate, né, que
entre aspas, não era depreciativo. Em tese, não era depreciativo. Mas o torcedor do Bahia não queria atrelar o Bahia a nada. O do Bragantino não quis com o Red Bull. Fala Bragantino. O Bahia não é Bahia City, é Bahia, o Bragantino é Bragantino. Pode chamar lá de Red Bull, pode desaparecer. Não, eu entendi, não é isso que eu tô dizendo. Tipo, esse é o primeiro aspecto. O primeiro aspecto é não pega porque a torcida não aceita, independentemente da origem. Esse é um aspecto. Eu acho também que não pega. Entre o torcedor do Vitória, não vai pegar. Segundo, em quem pode incomodar o torcedor do Vitória, que é, no caso, o torcedor do Bahia ficar nessa resenha, ou os outros rivais, provavelmente já vai pegar. Levando isso em consideração, esses dois fatos, que eu concordo com eles, eu aceitaria. É 200 milhões, pô. Eu não gosto. No nome do clube, são 200 milhões, mas na verdade são 20 milhões por ano. É muito pouco, Celso. É faturamento anual do Fortaleza. É a mesma coisa da venda da Liga. Ah, mas vai ganhar 130 milhões por 50 anos. Assim, vendo até, inclusive essa venda parece até melhor que a da Liga. Mas para dar um exemplo, o Sport vai ganhar 135 milhões por 50 anos, cedendo 20% dos direitos econômicos. Me parece pior do que essa proposta. Assim, para você ver, é muito tempo, cara, 50 anos. Nesse caso, são 10 anos, é 20 milhões por ano. Em tese, é um bom dinheiro, mas não é um absurdo, não é uma proposta irrecusável assim. Você tem que colocar que são 10 anos sendo chamado dessa forma. Independentemente de Por pegar. Quem? Como? Por quem? Por quem o quê? O próprio clube é obrigado a se auto-chamar dessa forma. O próprio clube. Toda a mídia dele, se ele for campeão, ele tem que botar o Fatal Models Vitória foi campeão baiano de. E perceba 2024. Que o nome da marca vem na frente do nome do clube, como é o Bragantino. É Red Bull Bragantino. Fatal Model Vitória. Tipo, não é que o nome passa a ser primeiro ainda da marca. É assim, eu acho uma mudança. Eu não, mas eu não gosto nem da ideia de mudar o nome do clube. O Vitória foi fundado em 1899, mas o nome Esporte Clube Vitória, se não me engano, é da década de 40, porque já foi Cricket Vitória e tal. Assim como o próprio esporte era o DU, era só Esporte Recife, o DU. Isso acontece. Alguns clubes passaram por alguns ajustes e tal. Mas sempre teve o Vitória ali, Victória, né, pela forma como era escrito. Aí, de repente, passar a ser uma coisa completamente diferente, de uma forma completamente comercial. A gente uma coisa no clube que não tem um apelo, mas na hora que tem uma massa de milhões de torcedores, 2, 3 milhões de torcedores, assim, eu acho que mexe com muita gente. A votação ela foi aberta para os sócios, torcedores, que são 33 mil. Mas, assim, veja como tudo isso assim, pode ter sido uma grande... Ou está sendo a Vera, ou pode ser uma grande jogada de marketing, porque até Irlan Simões até falou, já até alertou um ponto interessante. Isso não está na GE. Como é que a mudança de nome do clube não é algo que vai numa enquete para os sócios, que teria que ter uma fiscalização enorme para isso, e não é algo que se discute numa Assembleia Geral extraordinária assim, de sócios. Como é que é? Que do dia para a noite, daqui a 10, tipo, anunciou hoje, 1º de dezembro, no dia 10 de dezembro, o Vitória pode já ter outro nome. Assim, não é algo muito assodado, não. Assim, eu acho que atropelou muito. Não, se for só enquete numa landing page dentro da home do sócio do Vitória, aí realmente não existe. E mudar o nome do Vitória. Então, assim, 200 milhões... Nem deve poder, na verdade. Possivelmente isso deve contrariar o estatuto do clube, penso eu. Qualquer pessoa contrária, eu acho que ela vai se mexer contra isso. Mas, no fim das contas, eu estou dando esses elementos porque o Fred até trouxe um pouco da ideia, e aí que é um pouco muito mais, é um pouco de achismo, que isso é quase, me parece assim, porque foi muito curioso. Antes do Vitória lançar, todo mundo já tem a ideia de que seria 200 milhões para o clube e 100 milhões para o estádio. Ou seja, poderia até ser 300 milhões, poderia ser um valor enorme. Quando o Vitória colocou o conteúdo, não tem o estádio. Assim, foi muito estranho. Todo mundo sabia tudo. Na hora que vazou, sabia tudo. E de repente, na hora dessa comunicado oficial do Vitória, o Barradão já estava de lado. Supondo que isso não passe, querendo ou não, isso foi testado de certa forma para isso caberia no Barradão? Eu acho que no Barradão caberia. Fatal modo é o Barradão.
Um Fatal Model, Manuel Barradas, Fatal Model, assim, não precisa nem de programa, quanto mais de votação. Exatamente. Pode mudar. Eu estava falando o exemplo do Atlético Paranaense, só para não perder o raciocínio. Fica parecendo nome de lutador, tá ligado? Era Manuel Fatal Model Barradas. E hoje já está Liga Arena. O Atlético Paranaense já está no segundo name rights do estádio. Tá entendendo? O Atlético Paranaense já evoluiu, a parada. Ele já está aqui, ó. O estádio é esse durante 5 anos, e o torcedor sabe que é 5 anos. E daqui a os outros 5 anos vai ser outro nome, não tem problema. Deixa eu entender uma coisa então, Fred. Se não fosse 200 milhões, se fosse 500 milhões, seria um problema ainda assim, porque meus argumentos aqui são os que Cássio falou, que de fato, tipo, por mais que a Globo bote lá no caractere FMV, Fatal Model Vitória, o torcedor do Vitória vai chamar de Vitória o tempo inteiro, vai chamar de Vitória, vai cantar Vitória. Mas para mim seria um problema, sim, Celso. Para mim é muito caro. Pronto, mas é isso que eu estou dizendo. Se fosse um valor mais alto. Certo, eu estou falando mesmo 500 milhões, tá? Em algum momento pode ter um valor irrecusável, pode chegar a 1 bilhão, cara mesmo, bota aí, pronto. Mas eu acho assim, no nome. Mesmo um valor mais decisivo como 500 milhões, que é 50 milhões por ano e não 20, tá? Um valor que, sem dúvida, deixou a Vitória equilibrado, mesmo caindo para uma segunda divisão. 50 milhões garantido. Porque o Vitória... Uma coisa a gente falar, é a cota do Fortaleza. Pronto, então vamos trabalhar com essa Série A. Na Série A. Possibilidade. Mas o Vitória, por exemplo, já sobe como um possível, um potencial candidato ao rebaixamento. É natural. Todos os times Vitória tem anunciado a expectativa de projeção de 200 milhões. Eu não sei se já era considerando o aumento dessa parceria. Sobe, mas se cair, reduz automaticamente. Então, você tem isso por 10 anos, você tem uma garantia mesmo jogando a Série B. Você basicamente era um clube que, se caísse para a Série B, voltava no outro ano pelo aporte financeiro. Mas eu acho que o nome de um clube é algo valioso demais. Tá? E nos tempos de hoje, Celso, por mais que a Globo não chamaria. O álbum de figurinhas acho que é obrigado a chamar, porque é a marca licenciada. Então, assim, a Globo não chamaria, a gente não chamaria, a torcida não gritaria Fatal Model na arquibancada. Mas no site da CBF estaria, viu? No site da CBF estaria, por exemplo. E a comunicação do clube, para mim, hoje em dia é muito importante. A comunicação do clube, para mim, hoje em dia, ela é até mais decisiva do que a Globo. É mais relevante. Eu consumo muito mais conteúdos do Vitória pelos perfis oficiais do Vitória do que pela Globo. Então, assim, o Vitória passaria 10 anos se auto-identificando como Fatal Model. Eu acho muito, muito questionável isso. Se fosse BMW. Eu acho que está sendo uma grande jogada de marketing. Eu também acho. Para mim, no final, tudo vai chegar nisso. E eu admito, Celso, que o segmento da empresa é também decisivo para isso. E eu não acho que é conservadorismo, não. Sabe? Porque eu não sei se é hipocrisia. Eu não sei se é a melhor marca do mundo para associar a um clube. Sabe? É um clube de esporte, é um clube de futebol. Eu não sei se é a melhor forma. Associar a esse ponto, você fazer um patrocínio, não tem problema, não vejo maiores problemas. Mas você transformar uma história centenária e você, durante um período dessa história oficial, você ter o nome de um site de prostituição. De acompanhante. De acompanhante, mas de prostituição, minha gente. Não é acompanhante, é prostituição. Eu vou usar o nome que se usa, eu não vou. Certo, ok. Mas eu não sei qual é esse nome. O acompanhante de que? Ela faz o quê, Cássio? Eu nunca usei o site, não, Fred. Não faço ideia. Então, assim, eu acho que é muito. Para debater esse assunto, a gente não pode ficar também na borda. Na borda. Não, claro que é um site de prostituição, pô. Um site de serviço de prostituição que intermedia o fornecimento de serviço e a procura. Exatamente. A proposta... Então, assim, eu para um patrocínio, eu não vejo maiores problemas. Não tem problema nenhum eu andar na cidade e ter um outdoor da Fatal Model. Não tem problema nenhum eu ir para o estádio
e ter placas da Fatal Model, não tem problema nenhum. A Fatal Model anunciar no podcast 45 minutos, ok, não tem problema nenhum. Agora, um clube centenário, durante 10 anos, se tornar oficialmente, o nome de um site de serviços de prostituição, eu sinceramente... Eu concordo com você. Acho muito caro. Eu concordo com você. Até a hora que fosse assim, porra, agora é recusável. É o famoso pagando bem que mal tem, né? Que é associado um pouco ao segmento. Então, assim. Veja, Fred. Momento, talvez 1 bilhão, velho. Eu concordo com você da seguinte forma. Eu acho que esse número de 500 milhões, certo? Vou considerar aqui que saltar de 200 milhões para 500 milhões, por mais que seja, sei lá, 150%, 200 quantos por cento de aumento em relação a essa proposta oficial, eu acho que é mais minimamente factível, certo? Que, eu vou bancar isso aqui mesmo e vamos lá fazer, tá? Partindo que seria um valor hipotético, mas minimamente tangível. Aqui eu vou analisar de duas formas, certo? Primeiro, tentando entender a questão da gestão e o que isso representaria para o clube, certo? Durante 10 anos. Porque, como você falou, não são 2 anos com a garantia, basicamente, de que você ou faz uma boa campanha na Série A ou volta rapidamente de uma Série B. São 10 anos fazendo esse percurso, que é um período considerável para o futebol. Você consegue até cometer alguns equívocos e recolocar o trem no lugar. E vou pensar também aqui como torcedor, certo? Nesse aspecto torcedor. Nesse formato, nessa configuração, não incomodaria ao Celso torcedor. Entretanto, analisando a situação toda, eu enxergo que o Celso torcedor, que não se incomodaria diante da contrapartida de ter 50 milhões por ano, é uma minoria, certo? É uma minoria. E que, para a maioria da torcida, seria um problema. A partir do momento que é ruim para a maior fatia das pessoas que são responsáveis por manter o negócio Vitória vivo, aí passa a ser um negócio ruim. Mesmo que garanta aí garantisse 50 milhões por ano, seria um negócio ruim, porque você estaria confrontando durante 10 anos a maior parcela da sua torcida. Então, acho que, enxergando dessa forma, eu concordo que, mesmo com esse valor minimamente factível, é uma proposta que não... Isso a gente está debatendo 10 minutos, o que não é o valor. É que, tipo, o valor é 200, ou seja, por 200 é meio que... Isso, não tem como aceitar. Se fosse 500, na verdade foram 200. Por 20 por ano, assim, eu acho que é um preço muito... ao Vitória, talvez seja um preço muito alto. Agora, assim, só a questão da enquete, até para finalizar da minha parte, é que na Estrela, a votação foi tudo muito rápido. Votou, se não me engano, mais de 80% da torcida pela enquete no site, que é o site do especial. Todo clube tem isso, no site especial para os sócios torcedores, para você ter pagamentos, para fazer check-in de ingresso, comprar produtos, enfim. E foi muito rápido para aprovar a inclusão da Estrela pelo título da Série B de 2023. Eu só acho que assim, a Estrela, beleza, cara, tudo poderia ser em algo maior, uma Assembleia Geral, mas beleza na Estrela, mas assim, para mudar o nome do clube... lembrando só, o Vitória seguiria, só para uma coisa que não faltou dizer, o Vitória seguiria sendo rubro-negro, seguiria tendo o uniforme da forma como é, o escudo, que tem o SCV, né, o Esporte Clube Vitória, não precisaria colocar um F e um M dentro do escudo. Não tá uma borboleta não, né? Foi só um exemplo, não precisa colocar, o escudo do Vitória se mantém, embora o nome passaria a ser FMV, né? Fatal Model Vitória, mas continuaria sendo SCV dentro do escudo, Esporte Clube Vitória. Essas mudanças não aconteceriam, mas o nome passaria a ser Fatal Model Vitória. E aí, a tabela do Campeonato Baiano seria Bavi. Não seria mais Bavi, né? Seria Bafá. Não sei lá como é que se fala. O Vitória ia ser o terceiro nome. Assim, enfim. Vamos ver como isso... Até o dia 10 de dezembro teremos essa resposta. Hoje o Vitória é o terceiro nome também, né? Não, porque o Esporte... pode ser. Mas é porque o Esporte Clube é mais o que é ele, né? O Fatal Model Vitória seria o nome do Vitória mesmo. Inclusive, ficou até essa dúvida. Seria Fatal Model Vitória Esporte Clube? O Esporte Clube Fatal Model Vitória.
Porque o texto fala assim... Fatal Model Esporte Clube Vitória. Não, pelo texto tiraria o Esporte Clube. Pelo texto, sai Esporte Clube Vitória e passa a ser Fatal Model Vitória. Então, pronto. Então é isso. Cital, o clássico. O Bavi viraria Cital. Viraria o quê, meu irmão? Acho que eu perdi. Cital. City Fatal. Eita, velho. Mas aí, para ser justo, o nome do Bahia não tem Bahia, nada. Lógico. O do Bahia. Bahia. E uma coisa que é importante, tá? Nisso, tudo é só o name rights, é o quê? Acho que talvez a galera tá mais atenta, se ligou, mas se a gente falou, até desculpa ter explicado essa parte tão direitinho. O name rights é simplesmente quando uma empresa, um interessado, o cara bota lá para atrelar o nome dele ao que ele quer. No caso, a única relação da Fatal Model seria só ter o nome atrelado ao Vitória. Ela não teria, a empresa não teria percentual, não teria percentual de direito do Vitória, de venda de jogador, gestão de futebol, gestão de qualquer outra coisa, nada. Tipo, o Red Bull Bragantino, que é Red Bull Bragantino e Fatal Model Vitória. Red Bull Bragantino, a Red Bull, ela gera o Bragantino. Ela é a dona do Bragantino, ela adquiriu o Bragantino. Nesse caso, não. Nesse caso, seria só... Hoje é uniforme, hoje é na manga do uniforme do Vitória, tá lá. Simplesmente passaria a ser daquela mesma lógica, só que ela pagou para ter o nome dela no nome do clube. Por fim. Fatal Model 45 minutos, como quiser. Isso é normal no futebol. A gente falou do estádio, o Brasileirão é Brasileirão Açaí. Assim, mas tem outro caso de clube, Cássio? Clube com name rights? Só o Bragantino. Eu acho do Brasil. E nem é name rights, é aquisição, né? Eu não lembro de clube com name rights. Não. Mas assim, de name rights eu não lembro de name rights nenhum em relação a clube. De atrelar o nome da empresa ao clube, eu lembro do Bragantino. Alô, Fatal Model, contato, podcast45minutos.com.br. Ela escutando lá, disse, vamos ver se esses caras são baratos. Aí Fatal Model 45 minutos. E o pior é que no Clube 45, a turma tá dizendo que quando a gente fizer a Experience, a premiação é em voucher. Aí é foda. Fatal Model 45 minutos. Pronto, a gente pronto. E aí? Aceita. Durante 10 anos. Aceita. Dessa vez a gente não vai trabalhar com permuta, porque a turma está trabalhando ainda com manutenção de edificação. Os fatais. Os fatais, era o nome da porra. Os fatais. Fatal Fred. Fatal Fred. A pessoa então comprar a tua roupa do livro, fazer a Fatal Model Fred Figueiredo. Assim, essa é a lógica. Fatal Fred, pô. Fatal Fred. Assinar Fatal Fred. Não, Fatal Model. Tem que... Fatal Model Fred Figueiredo. Fatal Model. É isso aí. É isso. Ó, espero que vocês tenham curtido aqui o nosso podzinho, tá? Vamos seguir trazendo esse conteúdo de forma recorrente. Pode médio, viu? Pode médio. Eu acho que Celso fez a abertura, mas no fim das contas, a gente ainda... Esse foi só um podcast normal com um tema. Esse aqui foi só o 45 minutos, 145 minutos. Falando que vai falar sobre 5 minutos, qualquer coisa. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Fechou?